Na paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 3 do Evangelho de Lucas. Abre aí a sua Bíblia para você fazer uma leitura prévia antes de nos ouvir. Está na hora da sua escolha por Jesus. Não há outra escolha, não há outra decisão a ser tomada. Estamos vendo o Evangelho de Lucas, que é o terceiro livro do Novo Testamento. Embora a gente pregue que a autoria seja de Lucas, os 4 evangelhos foram escritos de forma anônima. Lucas era médico e provavelmente ele era de Antioquia. O seu propósito foi fazer um relato fiel e organizado, visando estabelecer os fatos a respeito do ministério de Jesus e sua importância para a história da salvação, além de fornecer parâmetros para a igreja em sua pregação de arrependimento e de perdão em nome de Jesus para todas as nações. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Igreja Os Semeadores. Inscreva-se em nosso canal, clique no sininho para você fazer acompanhamento diário das nossas postagens. Todos os dias temos uma palavra de Deus aqui de um capítulo da Bíblia. Então nós temos 1189 capítulos, teremos no mínimo aí 1189 postagens. Estamos vendo a segunda parte, que é a preparação do ministério público de Jesus. Nós estamos em continuação. Como já dissemos, veremos até o capítulo 4, verso 13, que Lucas registrou acontecimentos importantes antes do início do ministério público de Jesus. Salientou que os papéis de João e de Jesus estavam interligados, como nós já começamos a ver, e que Deus estava intervindo para trazer salvação ao seu povo. Assim, essa segunda parte, também nós dividimos em 3 partes. Lucas, nesse capítulo 3 do seu evangelho, tal qual um cirurgião, diz exatamente o momento em que a palavra de Deus veio a João Batista, filho de Zacarias. Ele também percorria as áreas vizinhas e pregava a palavra de Deus. A sua principal pregação e o cume dela seria o momento exato em que ele apontasse para o Cristo e dissesse: Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Essa era o auge, era a expectativa, era o máximo do seu ministério, tinha assim um objetivo. É por isso que toda pregação enviada por Deus e dada aos homens, para anunciar aos homens, deve obrigatoriamente passar por Jesus Cristo. Muitos líderes religiosos e respeitadas autoridades e gurus do mundo inteiro sempre têm uma boa palavra para dizer, mas nenhuma delas aponta para Cristo. Então pode ser um momento de distração, de descontração, habilidade, eloquência no falar, mas a pregação, para ser pregação, ela tem que fazer igual João Batista, apontar para o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Se não apontar para onde João Batista apontava, e o Pai apontou, e igualmente o Espírito Santo apontou, e ainda o próprio Jesus, o Filho de Deus, e mais ainda os seus fiéis, discípulos, apóstolos e seguidores, se eles não apontarem, a palavra não terá sido nada, além de meras palavras sem poder algum de transformação do homem. Somente o Evangelho, e o Evangelho é Jesus Cristo, pode tirar o homem da sua prisão do pecado. Por isso que Jesus veio para destruir as obras do diabo. João, em 1 João 3,8, quando diz as obras do diabo, não estava falando de enfermidades, nem de escassez, mas das obras do diabo que significam a escravidão do pecado. Vejamos em maiores detalhes, estudando sempre aqui com a ajuda da nossa Bíblia de Estudo de Genebra, que você adquire na nossa loja Os Semeadores, loja virtual ossemeadores.com.br. A subparte B, o ministério de João como precursor. Dos versos 1 ao 20, veremos o ministério precursor de João, tendo relatado os acontecimentos ocorridos na infância de Jesus. Lucas prossegue para
considerar a ligação do ministério de João como precursor de Jesus. A datação elaborada de Lucas é colocada no início do ministério de João, e não no início do ministério de Jesus. Isso demonstra a importância que Lucas deu a João em seu evangelho. Essa data era provavelmente 27 a 29 depois de Cristo. Lucas especifica o ano e as principais autoridades à sua época. O ano era o 15º do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia. E Herodes, em seu testamento, Herodes o Grande deixou a administração da Judéia para Arquelau e as tetrarquias para Felipe e Antipas. Porém, Arquelau fez um governo tão ruim que os romanos o retiraram do cargo e indicaram seu próprio governador, Pôncio Pilatos. Então, e Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconides e Lisânias, tetrarca de Abilene. Um tetrarca era, tecnicamente, um governador que administrava a quarta parte, porém o termo acabou sendo usado para designar regentes insignificantes. O Herodes relatado aqui é Herodes Antipas. A região que Felipe governava ficava nordeste do Mar da Galileia. Não se tem nenhuma outra informação quanto ao governador Lisânias, mas se sabe que Abilene era uma área mais ao norte das regiões mencionadas aqui. Embora Lucas, verso 2, cite como sumos sacerdotes Anás e Caifás, os judeus tinham apenas um sumo sacerdote de cada vez. Os romanos depuseram Anás e indicaram em seu lugar Caifás, genro de Anás, como sumo sacerdote. Apesar da imposição romana para que Caifás exercesse a função oficialmente, muitos judeus ainda consideravam Anás como verdadeiro sumo sacerdote. Foi dentro desse contexto e época que veio a palavra de Deus no deserto ao João, filho de Zacarias. Olha só esse contexto que nós vivíamos, confuso, conturbado, politicamente, economicamente, religiosamente, espiritualmente. Era um momento de grandes trevas, de confusão, de pecado. A mensagem de João não era dele mesmo, mas a diligente palavra do próprio Deus. Por isso que João saiu a percorrer toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados, verso 3. Nessa época, o ritual de lavar, associado com a adoração no templo, havia sido estendido para, no mínimo, outros 2 usos. Primeiro, os judeus batizavam gentios, que desejavam ser circuncidados e integrados à comunidade da Aliança de Israel. Segundo, alguns grupos judaicos radicais exigiam a purificação com água para que aqueles que desejassem ingressar em suas comunidades remanescentes. João chamava os remanescentes de Israel para que o seguisse e fosse batizado para demonstrar arrependimento, conforme o que estava preconizado nas Escrituras, em especial em Isaías, no capítulo 40, no verso de 3 a 5. Os 4 evangelhos aplicam Isaías 40, verso 3, a João e seu ministério. Somente o evangelho de Lucas inclui Isaías 40, de 4 a 5, citada em Lucas 3, de 5 a 6, que focaliza o fato de que toda a humanidade verá a salvação que Deus trará para seu povo. O tema da consciência de Cristo dos gentios era muito importante para Lucas. A pregação de João era muito contundente e nada pacífica ou meiga. Ele chamava a atenção do povo para Deus com a veemência que ele tinha e convicção. Uma forte advertência foi dirigida àqueles que se diziam filhos de Abraão. O fato de ser judeu não os pouparia da ira vindoura. Ele dizia, entre outras coisas, que já estava posto o machado à raiz. Essa frase indica um julgamento infalível e veloz contra aqueles que não derem bom fruto, os quais seriam lançados no fogo, um símbolo do julgamento. Do mesmo modo que seus contemporâneos ou com seus conterrâneos,
João esperava que o Messias trouxesse simultaneamente salvação para o povo de Deus e julgamento contra os seus inimigos. Quando Jesus não cumpriu essa expectativa, sérias dúvidas começaram a surgir na mente de João, Mateus 11:3. Jesus explicou que o reino de Deus estava vindo de um modo que não havia sido previsto. A multidão começou a se assustar com ele e lhe perguntaram o que deveriam fazer, e ele as instruía para repartirem as suas túnicas. A túnica era uma roupa de baixo. Normalmente as pessoas usavam uma só. João sugeriu que o homem que tivesse duas deveria entregar a segunda para alguém que não tivesse nenhuma. Ele também aplicou o mesmo princípio ao alimento, no verso 11. Até publicanos chegaram a João para serem batizados. Também conhecidos como cobradores de impostos para Roma, homens que cobravam os impostos devidos pelos habitantes da cidade. Os publicanos pagavam aos romanos a quantia que estes exigiam, mas muitas vezes cobravam das pessoas uma quantia maior, aguardando para si mesmo a diferença. Para eles era uma forte tentação enriquecer por meio da cobrança indevida. João os advertiu para todos eles serem honestos. Os 4 evangelhos incluem um relato do ministério de João, chamando as pessoas para se arrependerem em preparação para a vinda de Jesus. Mas somente Lucas relata as respostas que João deu para aqueles que tinham dúvidas sobre o que a mensagem implicaria para eles. Ainda se achegavam a ele soldados que queriam saber o que fazer, e ele não reprimia sua atividade principal, mas pedia que fossem honestos no desempenho delas, além de andarem contentes com o soldo que eles iriam receber, verso 14. Havia especulações messiânicas por toda parte, mas João afirmou claramente que ele não era o Messias, pois alguém maior do que ele estava vindo. João deixou claro que estava batizando com água somente, mas Cristo Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo representa a bênção de Deus, assim como o fogo representa o julgamento. Conforme nós estamos vendo na Bíblia de Estudo de Genebra, a pá forçado também implica julgamento, pois era usada para jogar os grãos no ar após terem sido pisoteados pelo boi, com o objetivo de separar a palha, que era queimada dos grãos. João mesmo nem se considerava digno de ao menos desatar as sandálias de seus pés. Nas escolas rabínicas, o estudante não pagava o professor, mas por outro lado era exigido que prestasse serviços. Contudo, desatar as sandálias era um serviço que nem os alunos faziam, pois era considerado muito humilhante. Desse modo, João colocou-se numa posição de humildade. O verso 17 deixa claro que não dá para brincar com aquele que nos visitou e nos deixou o arrependimento de João e o perdão de nossos pecados por meio do seu sangue. É dele as ações com a pá que servirá para limpar a sua eira e separar o trigo da palha. O trigo ele recolherá em seu celeiro, mas a palha queimará em fogo inextinguível. Aí eu te pergunto, você é trigo ou você é palha? João foi um pregador que precisamos odiernamente. Por causa da sua palavra de pregação, ele acabou sendo preso. Herodes Antibas divorciou-se de sua mulher para casar-se com a sua sobrinha, Herodias, que por sua vez era casada com o irmão dele, o Filipe. João passou a denunciar esse relacionamento imoral, de modo que Herodes o colocou na prisão na fortaleza de Maquero, localizada a leste do Mar Morto. A subparte C, que é a iniciação de Jesus. Veremos aqui agora doravante, a partir do verso 21 até o próximo capítulo, no verso 13, a iniciação de Jesus. Lucas relata que Jesus, antes de iniciar o seu ministério, submeteu-se ao batismo de João e à tentação no deserto, 2 momentos importantíssimos que precederam o seu início do seu ministério. Esses acontecimentos o prepararam para a obra pública que realizaria a seguir. Os 4 evangelhos relatam que o Espírito Santo desceu sobre Jesus por ocasião do seu batismo. A pomba era geralmente considerada um símbolo de Israel, porém aqui representa o sinal externo da vinda do Espírito Santo sobre Jesus. A voz celestial aprovou Jesus no início do seu ministério público. Naquele batismo de Jesus por João, para se cumprir as Escrituras, identificamos os testemunhos dos homens e de Deus.
Dos homens por causa de João Batista e das testemunhas oculares ali presentes. De Deus por causa da palavra do Pai e da descida do Espírito Santo sobre ele. Em seguida, Lucas o identifica na genealogia. A genealogia de Lucas difere da genealogia registrada em Mateus, em parte porque Mateus retrocede até Abraão, enquanto Lucas retrocede até Adão, o primeiro Adão. Os relatos também diferem porque alguns nomes são diferentes. Alguns sugerem que Mateus registra a linhagem de José, enquanto Lucas registra a linhagem de Maria. Porém, Lucas começa especificamente com José, filho de Eli. Pode ser que a genealogia de Lucas represente a descendência física de José, enquanto a de Mateus se refira à linhagem legítima do trono de Davi. Contudo, não há como ter certeza disso. O que está claro é que ambos os evangelhos afirmam que Jesus era descendente de Davi. Isso está muito claro. Lucas 3, verso 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene. Esse é o verso 1, localizando aqui historicamente onde estava situado aquele momento importante, né? O verso 38 vai falar de uma parte da descendência, ele vai citar toda a descendência, então ele está citando Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Desde Jesus Cristo até Adão são 77 gerações, ou seja, 11 vezes 7 gerações. Em Mateus temos 42 gerações, ou seja, 6 vezes 7 gerações, ou 3 vezes 14 gerações, mas somente contadas de Abraão até Cristo. Todas as histórias e as lições do Antigo Testamento, de Adão até Cristo, são para, entre outras coisas, demonstrar, mais especificamente, a linhagem messiânica a qual Deus falou em Gênesis 3, para a mulher, para o homem e para Satanás. Na Bíblia de Estudo de Genebra, há um artigo teológico muito importante que pode ser lido nesse momento, que seria a questão da humanidade de Cristo, que você pode encontrar no nosso blog Jamais Desista, a parte escrita, e também na Bíblia de Estudo de Genebra, que você adquire conosco aqui na Semeadores. Amanhã estaremos vendo aqui Lucas 4. 4 tem 44 versículos. O Lucas 4, Jesus ia pregando o Evangelho. E você está pregando também o Evangelho? Vamos pregar? Então está aí. Inscreva-se em nosso canal, clica no sininho para você fazer acompanhamento das nossas postagens. Todos os dias temos um vídeo novo, uma palavra nova da palavra de Deus, do Evangelho. Todos os dias. A parte escrita dessa mensagem você encontra no site www.jamaisdesista.com.br. Nossa loja virtual e nossos produtos se encontram na www.osemeadores.com.br. Nosso programa de rádio, que você está ouvindo agora também concomitantemente com o YouTube, está em radio.osemeadores.com. Acesse lá e compartilhe, divulgue, dê um joinha, um like aí se você gostou, faça seus comentários, críticas, perguntas, dúvidas. Estamos à sua disposição. Como dissemos sempre e estamos anunciando já há muito tempo isso, Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Volta logo, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Esse é o desejo do crente. Fiquem com Deus.